Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da For You Certificações e chegou a hora de resolvermos questões inéditas que caíram na prova da CPRO-R, Certificação Profissional de Relacionamento da Ambima. E você provavelmente vai se perguntar, Lucas, essas questões vão estar no dia da minha prova? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que essas questões já estiveram na prova da Ambima. E aí, gente, eu fui, né, até mesmo a convite da própria Ambima lá realizar as provas, né, eu conversei com o pessoal lá da Ambima e eles mesmos me falaram, né, falaram assim, olha só, Lucas, hoje as provas da Ambima, elas não são mais decoreba, o que funcionava muito no passado nas certificações antigas. Então as certificações passadas era basicamente fazer simulados e ir lá para a prova. E muita gente vem fazendo isso hoje e vem chegando lá no dia da prova e reprovando. Então tomem bastante cuidado com isso, gente. Quem avisa amigo pelo amor de Deus, não vai me estudar só fazendo simulados. Não funciona mais. As mesmas questões podem ser cobradas de formas diferentes, de perspectivas diferentes. Então aquele tema que a gente vai falar aqui agora pode ter 5, 10 variações dessa mesma questão. Então se você dominou o conteúdo, você vai conseguir responder tranquilamente. E não vai travar ali se você vê esse mesmo conteúdo apresentado de formas diferentes, tá bom? Então, gente, antes da gente iniciar, eu vou pedir para vocês, por favor, deixarem já seu like, se inscreverem no canal se vocês forem novos por aqui e deixarem também o seu comentário. Eu quero saber o que vocês querem ver já para os próximos vídeos. Se vocês quiserem saber sobre os nossos cursos preparatórios completos, os links já estão aqui direto na descrição. Vamos lá resolver essas questões novinhas, inéditas, que caíram na prova da CPRO-R. Vamos lá para mais uma questão comentada aqui na For You, questão de número 751. Fernanda atua na área de suporte técnico de produtos de renda fixa em uma instituição financeira, sendo responsável por validar a consistência das fichas técnicas dos ativos bancários distribuídos internamente, garantindo que as informações estejam alinhadas com os parâmetros de risco, liquidez, remuneração e rating definidos pela área de compliance. Ao revisar a ficha técnica de um CDB emitido por um banco de médio porte, Fernanda observa as seguintes características. Então, gente, aqui basicamente ela está olhando uma ficha técnica para validar, né, essas informações ali, né, justamente definidos ali pela própria área de compliance, tá? Então, aqui ela tá falando de um CDB, e aí nesse CDB ele mostra que esse CDB ele paga uma remuneração pagando IPCA mais 5,2% ao ano. Esse tipo de remuneração é uma remuneração híbrida, né? Onde ele paga uma taxa pós, que é a remuneração do IPCA, mais uma taxa pré, né? Que essa aqui é 5,2%. Outra coisa que ele fala é em relação ao prazo. Ele fala que o prazo de vencimento desse título é de 5 anos, existe uma carência de 180 dias, tá? Então você não pode solicitar resgate até 180 dias, e a liquidez é apenas no vencimento. O rating é BB+, né? Isso daqui tem muito a ver com a classificação de risco daquele emissor, né? O risco de crédito daquele emissor, e a custódia é feita pela B3, né? Os títulos privados são custodiados, liquidados, custodiados ali pela própria B3. Então, diante desse cenário, Fernanda precisa validar a ficha técnica do CDB, considerando os aspectos de custódia, remuneração, prazo, carência, liquidez, riscos e rating, devendo. Então vamos lá, gente. Letra A. Validar que o ativo possui remuneração pré-fixada. Esse título aqui ele tem remuneração pré-fixada? Não. Uma parte dele da remuneração é pré, mas ele tem uma remuneração híbrida, tá? Ele paga uma taxa pós mais uma taxa pré. Então, essa aqui está incorreta. Letra B. Confirmar que o ativo possui remuneração híbrida. Perfeito. Liquidez restrita. Sim, ele tem uma restrição de liquidez apenas no vencimento, até com uma carência de 180 dias. Um risco de crédito elevado. Então, quando a gente fala de risco BB+, aqui, se a gente for olhar lá na classificação de risco, a classificação de risco de crédito BB+, ela já entra como grau especulativo. Ela fica quase ali no grau de investimento de qualidade média, mas ela já é considerado um alto risco de crédito, tá? Vou até deixar aqui para vocês, inclusive vou deixar aqui na tela para vocês verem, né? Que existem diferentes tipos de classificação, né, desse emissor. Basicamente, gente, quando você está comprando um título, quando você compra um CDB, vamos colocar aqui, vamos supor que a gente está comprando um CDB do BTG, tá? Que é um BTG Pactual. Quando você compra um título do BTG, você na prática está emprestando dinheiro para ele. E existe um risco dele não te devolver esse dinheiro de volta. Então entram essas classificações de rating, né, que é justamente classificando o risco que você tem, que aquela instituição tem de dar calote nos investidores. Então existem empresas diferentes que fazem as classificações de formas diferentes e elas atribuem notas, né, que são as notas de crédito, são as classificações de crédito dessas instituições. Então, quanto mais próximo de AAA é melhor, quanto mais próximo de C, pior.
E aí, nesse caso, o BB+, ali pela S&P, né, e pelo próprio Fitch, né, eles consideram como categoria de especulação e baixa classificação, tá bom? Então, nesse caso, sim, o risco de crédito é elevado e ele está corretamente registrado no sistema de custódia privado operado pela B3 e não pela Selic, né? Nesse caso aqui, como a gente está falando de títulos privados. Então, essa daqui está correta, tá? Aqui ele fala, sugerir correção na ficha técnica quanto à custódia, pois ativos bancários devem estar registrados no sistema Selic? Não. Indicar que BB+ representa baixo risco? Não, também não. Letra D. Reprovar a ficha técnica por apresentar remuneração pós-fixada incompatível? Não, nem remuneração pós-fixada é. Letra B. Resposta correta da nossa questão. Questão de prova, muito importante que vocês entendam, dominem o conteúdo para resolver esse tipo de questão. Bons estudos, pessoal, e vejo vocês na próxima. E vamos lá para mais uma questão comentada aqui na For You, questão de número 748. Ulisses, profissional CPROR, está atendendo Verônica, uma cliente que percebeu mudanças de valor que ela não sabe explicar nos tratos dos seus investimentos. Sua carteira é composta por LFT, LTN, um CDB CDI+, e um RDB pré-fixado. E o cenário econômico dos últimos meses é de estabilidade da inflação e queda da taxa básica de juros. Então, basicamente, o que essa questão está pedindo? Que em um cenário de queda da nossa taxa Selic, o que vai acontecer com esses investimentos que ela tem na carteira? É justamente por isso que ela percebeu mudanças no valor desses títulos e não soube explicar. E aí, no caso, Ulisses precisa explicar a Verônica que com a Selic em queda e a inflação estável, como isso impacta nesses títulos. Então vamos um por um aqui. O primeiro título que ela tem na carteira dela é o Tesouro Selic, né? A nossa famosa LFT, que é um título pós-fixado e tende a acompanhar a variação da taxa Selic. Né? Então, se ele tende a acompanhar a variação da taxa Selic subindo ou a taxa Selic caindo, ele vai acompanhar. Então, aqui é a taxa Selic, então aqui é o nosso título. Tá? Então o preço ele oscila pouco, tá? Ele tem poucas oscilações e ele busca justamente acompanhar a variação do indexador, que no caso é a taxa Selic. No caso das LTNs, aí já muda um pouquinho, porque as LTNs são títulos pré-fixados. E os títulos pré-fixados, o preço dos títulos, né, o PU daqueles títulos, igual a gente chegou a falar em aula, eles variam bastante por conta da marcação a mercado. Né? Então, se a gente tem hoje uma LTN, vamos supor que Verônica, quando contratou essa LTN, ela estava, por exemplo, essa LTN aqui de Verônica, ela paga para Verônica 12% ao ano. Se existe uma tendência de queda da taxa Selic, as novas LTNs que são negociadas no mercado, se você for entrar lá no Tesouro Direto, você vai encontrar a LTN sendo negociada a 8% ao ano, a 9% ao ano. Então elas estão tendo um rendimento menor do que o título de Verônica. Então, se você for olhar, essa LTN aqui, ela é muito mais atrativa do que as novas LTNs, porque como as taxas de juros caíram, os títulos também vão pagar menos. Então, os investidores, eles começam a olhar para o título de Verônica com bons olhos. Então, se Verônica quiser vender esse título aqui antes do vencimento, ela consegue vender ele mais caro, porque esse título está valorizado. Todos os investidores estão comprando títulos que pagam 8% ao ano. Se Verônica chega e fala assim, olha gente, eu tenho um aqui que paga 12% ao ano, ela pode vender mais caro e ganhar na marcação a mercado. Tá? E é justamente esse que é o ponto, né, de títulos pré-fixados. Os títulos pré-fixados, quando existe uma queda da taxa Selic, uma expectativa de queda da taxa Selic, são interessantes porque você pode ganhar na marcação a mercado. Porém, ao contrário, quando existe uma expectativa de alta da taxa Selic, títulos pré-fixados não são interessantes, porque aí o preço unitário dele cai. Tá? Então, claro, né, gente? Se ela levar até o vencimento, ela vai continuar ganhando esses 12% ao ano. Ela vai ganhar a taxa contratada, tá? Isso é em caso de resgate antecipado, tá bom? Mas aí, nesse caso, esse título aqui, ele tende a valorizar. No caso do CDB CDI+, é como se fosse um título pós-fixado, tá? Ele é um CDB que paga a variação do CDI. E a gente sabe que a variação do CDI é muito próxima à variação da Selic, ele acompanha a Selic, né? Então, ele é como se fosse um título pós-fixado e varia pouco também.
Já os RDBs pré-fixados, esses daqui, gente, eles pagam o acordado lá no vencimento. Então, nesse caso aqui, como não tem liquidez, né, baixíssima liquidez nos RDBs, você não consegue ficar fazendo resgate antecipado e aí acaba não sofrendo dessa marcação ao mercado. Então, no caso dos RDBs pré-fixados, eles pagam a taxa contratada, tá bom? Então, quando a gente olha para as alternativas, é a letra C que faz mais sentido. Porque, olha só, o número 2, que é um título pré-fixado, tende a se valorizar por conta da marcação ao mercado, foi o que eu expliquei. O número 1 varia muito pouco, que é um título pós-fixado, porque acompanha a taxa Selic, né, a taxa diária. E o número 3 rende pelo CDI com juros apropriados diariamente e ritmo menor. Nesse caso aqui é a mesma coisa, tá? A mesma coisa dos pós-fixados. Eles vão rendendo ali de acordo com a variação também da taxa Selic, acompanhando, só que com a variação um pouquinho menor. No caso do 4, ele paga a taxa contratada apropriada ao longo do período sem efeito de preço. Foi justamente o que eu falei aqui. Então, a letra C é o que faz mais sentido aqui pra gente. É a resposta da nossa questão. Vamos corrigir. É isso mesmo. Bons estudos e essa questão caiu na prova. Vejo vocês na próxima questão. E vamos lá para mais uma questão comentada aqui na For You, questão de número 750. Essa é uma questão importante, né, que caiu na prova e que faz com que vocês compreendam o conceito. Se vocês não compreendem o conceito do FGC, não adianta, vocês não vão conseguir responder essa questão. Ítalo, investidor pessoa física e possuidor de um patrimônio elevado, foi recentemente reembolsado pelo FGC no valor de R$500 mil, devido à recuperação judicial de duas instituições financeiras nas quais mantinha aplicações de alto rendimento. Então vamos lá, gente. Por que ele conseguiu ser reembolsado R$500 mil? Às vezes você está pensando, ué, Lucas, mas o FGC não é 250 mil? É 250 mil por CPF, né? Por instituição financeira. Então existe uma limitação, né? Existe a possibilidade, por exemplo, de você conseguir ser reembolsado em até 4 instituições financeiras pelo valor de R$250 mil. Então, se você tinha 250 mil na instituição financeira 1, 250 mil na instituição financeira 2, 250 mil na instituição financeira 3 e 250 mil na instituição financeira 4, se essas 4 instituições financeiras vierem a ter algum tipo de recuperação judicial, ser liquidada, você consegue recuperar esse dinheiro se esse dinheiro estiver aplicado em algum tipo de produto que tenha cobertura do FGC, tá? Agora, Lucas, se tivesse mais uma instituição financeira aqui, de 250 mil, a instituição financeira 5, eu conseguiria? Não conseguiria, porque existe uma limitação de quanto? R$1 milhão. Então, 250 mil, mais 250 mil, mais 250 mil, mais 250 mil, somando tudo, eu chego a R$1 milhão. Esse R$1 milhão é a limitação. E isso daqui é restabelecido após 4 anos. Tá? E aí, depois de 4 anos, se vier a acontecer novamente, aí você ainda tem essa cobertura de R$1 milhão. Por que eu tô falando isso? Tá? Porque nesse caso aqui, ele conseguiu ser reembolsado pelo valor de 500 mil, porque tivemos duas instituições financeiras que tiveram a recuperação judicial e ele tinha aplicações nessas instituições. Então, a instituição 1 e a instituição 2, ele perdeu o dinheiro, só que ele conseguiu ser reembolsado por 500 mil. Então, o que sobrou para ele? O que ele consegue ainda? Qual que é o limite dentro dos próximos 4 anos que ele tem? Ele tem mais 500 mil, né? Porque é até R$1 milhão. Então, ele tem mais 500 mil para ser reembolsado caso aconteça alguma coisa. Então fica um alerta, por quê? Porque aqui ele fala da carteira dele. Então vamos continuar na questão. Ele busca orientação de Heitor, profissional CPROR, sobre como reestruturar sua carteira de renda fixa de modo a preservar o equilíbrio entre risco e retorno. Então você consegue ver que ele tem R$500 mil ainda para o FGC, né, para colocar em produtos que são cobertos pelo FGC, que fazem sentido. Só que ele tem muito mais do que isso aplicado. Então, o que ele precisa fazer? Reduzir essa exposição aos ativos, né, que são cobertos pelo FGC e direcionar esse restante para outros tipos de investimentos que possuem uma garantia um pouco mais segura, que são os casos dos títulos investment grade. Que no caso a gente está falando aqui de títulos de grandes bancos, né, que são bons pagadores, né, ou então títulos soberanos, quando a gente está falando de títulos públicos federais. O próprio Tesouro Nacional, ele garante a recompra, né, então ele, na verdade, ele garante 100%, né, da recompra daquele título. Então seria interessante ele fazer esse movimento, tá? Então é justamente o que fala aqui na letra A. Considerando os limites da cobertura do FGC, a exposição atual e o objetivo do investidor, Heitor deve orientar Ítalo
a acompanhar os vencimentos de seus investimentos atuais, a fim de evitar perdas nos resgates e, gradativamente, reduzir a exposição total em instituições cobertas pelo FGC para, no máximo, 500 mil. Então, vamos colocar aqui, nesse caso aqui, a gente fala com o Ítalo, olha, Ítalo, a gente mantém 500 mil aqui em produtos que são cobertos pelo FGC e o restante, a gente vai realocar esse excedente, né, em títulos soberanos, como títulos públicos federais, por exemplo, ou em instituições com rate investment grade. Investment grade é o que eu falei até em sala de aula, tá, gente? Olha só, na apostila, a gente tem aqui, ó, deixa eu apagar aqui e mostrar para vocês, ó, na nossa própria apostila, a gente tem, ó, a gente fala o que é investment grade, ó, que são bons pagadores, que tem risco menor, né? Então, a gente está falando de rating aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, a nota de risco, como é boa, ele não tem tanto risco assim de perder dinheiro. Então, essa daqui seria a opção A. Se vocês darem uma olhada, gente, pode ser que esteja até confundindo vocês. Quando vocês olham aqui para esses títulos, ele fala assim, olha só, 400 mil em CDB do Banco Gama. Aí você coloca ali, rating BA3, BB-, B2B, BBB. Lucas, o que é isso? Quando você compra um título, né, de renda fixa, na prática, você está emprestando dinheiro para aquela instituição financeira, por exemplo, né, ou não financeira. Mas, de qualquer forma, como você está emprestando dinheiro para alguém, existe o risco desse alguém não te devolver esse dinheiro. Então, existe as agências classificadoras de risco, que são as agências de ratings, que faz uma classificação que olha para o emissor. Então, por exemplo, ele olha para o Banco Gama e fala assim, olha só, qual que é a capacidade desse Banco Gama de dar calote naquela pessoa, naquele investidor? Ah, é um risco muito grande, é um risco muito baixo. Então ele vai classificando esses riscos em notas. Então ele vai dando notas, como se fosse nota de colégio. AAA, né, AAA, AA, A, BBB e assim vai. Até D, tá? C, até D. Tá? Então ele vai dando essa nota. Então por isso que tem essas letrinhas aqui, tá bom? Isso mostra o risco, né, de crédito, né? Isso diz muito a respeito ao risco de crédito de cada instituição, tá? Então aqui ele tá falando. Beleza? Então, gente, na letra B, ele fala reduzir a exposição em CDBs para 250 mil por instituição e realocar o excedente em LCI e LC. Não, gente, aqui a gente vai realocar excedente em títulos que tem cobertura do FGC? Não faz sentido, porque aí extrapola o limite que ele tem ainda restante de 500 mil. Então não faz sentido aqui. A letra C fala substituir parte dos ativos cobertos pelo FGC por debêntures. A gente vai aumentar risco. Debêntures, apesar de não ter a cobertura do FGC, não acaba proporcionando para ele uma segurança em relação às garantias, caso isso venha a acontecer. Tá? E a letra D fala substituir por completo os investimentos em CDBs por LCIs e LCs. Não, também a gente vai colocar em títulos aqui que tem a cobertura da FGC, tá? Então não faz sentido. Então, gente, veja que como as questões são mais contextualizadas e você precisa não só entender sobre FGC, você precisa entender os conceitos do FGC, como isso se aplica dentro de uma carteira de investimento, o que acontece, né? O que tem a ver essas notas de crédito, a classificação de crédito, e você só consegue dominar isso assistindo às aulas. Não adianta você querer decorar um monte de regrinha, vai chegar lá na hora da prova, vai dar branco e você vai esquecer. Porque a Anbima pode cobrar isso de diversas formas. Então, aqui na FAIR Certificações, nossas aulas são direcionadas justamente para que vocês consigam compreender o que a Anbima vem cobrando de fato na prova. Tá? Letra A, a resposta da nossa questão. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês já são alunos do nosso curso, entre em contato com a gente caso tenha alguma dúvida. Bons estudos e vejo vocês na nossa próxima questão. Finalizamos aqui mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu queria saber o que vocês acharam dessas questões. Ficaram com dúvidas? Foi tranquilo? Comenta aqui embaixo para mim. Caso tenha dúvida, vai ser um prazer poder ajudar todos vocês. E pessoal, para vocês terem acesso ao nosso material completo, né, onde você vai ter cronograma de estudos, onde você sabe quais aulas assistir, o que fazer a cada dia para não ficar perdido, né? Hoje a nossa preparação ali é 20 a 30 dias, dependendo da certificação, tá? Você vai ter acesso exclusivo no WhatsApp de alunos também, diretamente comigo no privado para tirar suas dúvidas. Eu vou te acompanhando do início até o dia da sua prova e eu só libero você quando você estiver 100% preparado e eu vou te avaliar individualmente, tá? Pra gente trabalhar no que você precisa, para você ir lá no dia da prova, seguro, confiante de que você vai conseguir sua aprovação, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. O link está aqui na descrição do vídeo e vai ser um prazer ter você aqui com a gente e eu quero em breve comemorar a sua aprovação. Bons estudos, pessoal, e vejo vocês no próximo vídeo.